Nessa manhã Deus colocou no meu coração e durante esses dias obviamente a gente tira férias da igreja, mas não tira férias de Deus, né? A gente continua com a nossa relação, pedindo a Deus a direção, principalmente sobre aquilo que nós precisamos fazer dentro da igreja, cumprindo o nosso papel no corpo de Cristo. E Deus colocou no meu coração já há alguns dias, eu estava ainda em Salvador, quando Deus colocou no meu coração o desejo de falar sobre igreja, um organismo vivo em movimento. Esse é o nosso objetivo nessa manhã. E eu vou usar alguns versículos, mas principalmente o texto de Atos capítulo 2. Nós não vamos ler agora, porque nós vamos citá-lo durante a nossa mensagem, mas Atos capítulo 2, os irmãos sabem muito bem que se refere ao início da igreja, né? O movimento de Pentecostes, ali na festa de Pentecostes, que fez com que a igreja pudesse efetivamente iniciar a sua caminhada. Aquela grande mensagem, aquele grande sermão de Pedro, que fez com que 3.000 pessoas se decidissem e começassem a caminhar com Cristo. E aí já isso no começo do texto e no final do texto nós já vemos uma igreja produtiva que se movimenta em todas as direções, crescendo, cumprindo o seu papel, evangelizando, vivendo em comunhão, em oração, em parceria, e esse é o objetivo da igreja e sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Bom, como igreja, do ponto de vista organizacional, nós somos a primeira igreja batista em Medeiros Neto. Nós temos um estatuto, nós temos um hall de membros, né? A pessoa para fazer parte desta igreja, ela faz parte de um hall, então ela é aceita como membro, ela tem essa documentação registrada em cartório, ela tem suas assembleias regulares e extraordinárias, ela é composta de uma diretoria, de um conselho fiscal e outros cargos, né, que existem para poder cumprir determinadas funções dentro da igreja. E ela, nessa condição, é regida pelo Código Civil. A nossa igreja, como qualquer instituição, ela é regida por um Código Civil e precisa seguir alguns parâmetros legais e, inclusive, fiscais também. A igreja tem alguns benefícios, principalmente na área fiscal, mas isso não quer dizer que ela esteja isenta de seguir dentro daquilo que rege o Código Civil brasileiro. Essa é a igreja organizacional. Mas a igreja, por outro lado, também é um organismo, e isso principalmente porque a igreja, de fato, ela antes de ser uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa física. Estou vendo todo mundo fazendo assim com o bracinho, é frio, é? É porque o ar-condicionado estava quebrado, agora ele está funcionando, mas é só diminuir um pouquinho lá a temperatura, se alguém puder fazer isso. É só diminuir um pouquinho a temperatura. Hã? Não, para mim poderia diminuir o frio, eu quis dizer, né? Aumentar a temperatura. É porque eu gosto do frio, então para mim ele está excelente. Inclusive eu vou mandar fazer a mesma coisa nos outros dois, né? Para que eles possam ficar bom. E aí a gente está reclamando de frio porque não está tão quente assim. Se tivesse quente, estava todo mundo agradecendo a Deus. Mas voltando aqui, a igreja é um organismo vivo, e como organismo vivo, ela é dirigida pelo Espírito Santo, que foi enviado por Jesus, pois a igreja biblicamente constituída pertence a Jesus. A igreja pertence a Jesus, foi Jesus quem comprou a igreja e pagou um alto preço. Ele pagou um preço, só mais um. Tá bom, mais do que isso não fica quente. Mais um, vai. Aí, tá bom aí.
Ele pagou um alto preço e a igreja, então, pertence a ele. Ela é biblicamente constituída, quer dizer, a igreja, a organização, ela está constituída pelo Código Civil Brasileiro. A igreja orgânica, ela é constituída pela palavra de Deus, é a Bíblia quem nos rege. E como tal, ela é um instrumento de Deus, para que o reino de Deus possa ser estabelecido entre os homens. O propósito da igreja é esse. A igreja é formada por homens decaídos, né? Nós somos pecadores, todos nós, e nós não podemos esquecer disso, a fim de que não sejamos presunçosos e mentirosos, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Esses dias eu estava vendo uma mensagem de um cidadão, e ele dizia assim, olhe para mim, não olhe para Cristo, olhe para mim, como Paulo falou, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhe para mim, porque você olhando para mim, você vai ser um crente melhor, porque eu não tenho pecado, então você também não vai ter. Né? Então, a gente sabe que isso é um absurdo, além de ser uma grande mentira. Todos nós somos pecadores. E a igreja é formada justamente por pessoas pecadores, que sofreram a influência do pecado, mas que se mobilizam a fim de levar a verdade do Evangelho, liberta do pecado, a todas as pessoas. E a igreja, então, e eu sempre gosto de falar sobre isso, a igreja ela é mais do que 4 paredes, é mais do que banco, é mais do que púlpito. A igreja somos nós. A igreja não é constituída de coisas. Tem gente que fala, vamos montar uma igreja. Qual é a primeira coisa que tem que ter para ter uma igreja? Tem que ter o púlpito. Né? E eu já ouvi um pastor muito conhecido, ele falava assim, o púlpito é a centralidade da palavra. Isso não é verdade. Eu posso pregar dali, eu posso estar em qualquer lugar, qualquer um pode falar de qualquer lugar. Aqui não é a centralidade da palavra, aqui é um lugar onde você tem a facilidade para poder colocar sua Bíblia, o seu instrumento que você vai utilizar para poder pregar a palavra. Mas isso aqui não tem poder nenhum. Isso aqui é só uma peça, né, que nos ajuda na ministração do culto que nós prestamos a Deus. Então, igreja não precisa de banco. Nós poderíamos ter uma igreja com cadeiras. Eu não quero abrir mão desses bancos, né? Eu já falei que o que eu vou fazer, assim que nós estivermos mais equilibrados, eu vou propor à igreja que nós façamos o estofamento desses bancos. Nós vamos manter esses bancos, vamos estofá-los, deixar eles bem bonitinhos e bem confortáveis, para que nós possamos ter um espaço mais adequado. Agora, a igreja sem banco não deixa de ser igreja. Tem que ter microfone. Não tem que ter microfone. Né? Antigamente não existia microfone e eles pregavam muito bem. Pedro, com certeza, não usou um microfone naquela mensagem de Atos 2 que trouxe 3.000 pessoas ao conhecimento da verdade de Cristo. Então, o que eu preciso para ter igreja, primeiro é Deus agindo no meio de nós, porque qualquer ação sem unção é presunção. E a segunda coisa, pessoas que estejam dispostas a ser a igreja de Cristo, fazer parte dessa igreja. É ser e fazer, porque a igreja somos nós, a nossa comunhão, nós somos igreja, todos nós juntos somos igrejas. Mas individualmente nós somos parte efetiva do corpo de Cristo, desta igreja. Então, para ser igreja, não precisa de templo, não precisa de banco, não precisa de microfone, não precisa de púlpito, precisa de gente e graça de Deus sobre a nossa vida. É isso que nós temos que lembrar sempre. E a igreja, então, é um organismo e um organismo vivo. Enquanto o organismo é um organismo vivo. Por que é vivo? Porque ele não está estagnado, ele não está parado, ele se movimenta. A igreja é um organismo como qualquer outro organismo vivo que se movimenta. E eu quero falar nessa manhã exatamente disso, desse movimento quadrimensional da igreja, desse movimento quadrimensional da igreja em que ela se movimenta pelo menos em 4 direções.
E nós precisamos entender esse movimento, porque se nós somos essa igreja, nós temos que saber exatamente o que nós somos. Lembrando aquilo que eu sempre falo, além de não ser o espaço físico, a igreja de Cristo, do ponto sociológico, filosófico, antropológico, pode até ser uma religião, mas a igreja de Cristo é muito mais do que uma religião. A religião é construção humana. Os homens construíram as religiões. Jesus Cristo veio fundar um movimento, é muito mais do que uma religião. A implantação do reino de Deus entre os homens não é uma religião. Ela extrapola esse conceito de religião. Eu sempre falo isso. E nós precisamos ter isso com clareza no coração. Quando alguém pergunta qual é a sua religião, você diz cristão, você está falando isso do ponto de vista sociológico, antropológico. Mas, na realidade, ser cristão é muito mais do que ter um rótulo religioso. O rótulo religioso é construção humana. A igreja de Cristo é construção de Deus. E a gente vai ver isso aqui. Em primeiro lugar, a igreja é um organismo que se movimenta de cima para baixo. Esse movimento eu preciso entender. É um movimento de cima para baixo. No livro de Atos, no capítulo 2, está escrito ali nos versículos 1 e 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Essa é a vinda do Espírito Santo sobre aqueles homens. É o início, efetivamente o início da igreja de Cristo. É a igreja de Cristo enquanto organismo se movimentando de cima para baixo. A igreja não nasceu no coração de Pedro. A igreja não nasceu no coração de Paulo. A igreja não nasceu no coração de homem algum. A igreja nasceu no coração de Deus. A essência da igreja, uma igreja nascida no coração de Deus. Então ela nasceu lá em cima, no coração de Deus. E quando a gente diz em cima, é uma forma figurada de nós demonstrarmos que está muito além do nosso entendimento, né? Porque o nosso lá em cima, para o chinês, por exemplo, é lá embaixo. Então não é efetivamente lá em cima, a gente usa isso de um sentido figurado. O céu de Deus é bem diferente do céu que a gente consegue enxergar, o céu das estrelas, né? Esse também pertence a Deus, mas não é a morada de Deus. É um céu diferente. Então, quando a gente diz lá em cima, nós estamos considerando que foi numa dimensão muito superior à nossa. E foi lá, então, que a igreja nasceu e de lá ela se movimentou para baixo. Ela fez esse movimento para baixo. Igreja que o significado é chamados para fora. A igreja que tem o propósito de restaurar o homem à sua condição de filho de Deus. E alguns aí vão dizer, mas todo mundo é filho de Deus? Não, não é bem assim. A Bíblia diz que nós somos transformados em filhos de Deus quando nós recebemos Cristo no nosso coração. Quando nós decidimos viver para a glória de Deus, quando nós decidimos colocar diante de Deus a nossa vida. Aí eu me torno filho. Quando eu me submeto ao senhorio de Cristo. Então, a igreja, ela tem esse objetivo, ela nasceu no coração de Deus e nos faz lembrar o amor de Jesus Cristo, que para poder comprá-la, santificá-la, resgatá-la, ele padeceu. E interessante a semelhança do que aconteceu com Cristo com a igreja. Jesus ele foi crucificado do lado de fora da cidade, né? Então, Gólgota ele ficava do lado de fora. E a igreja tem esse mesmo objetivo. Agora que nós somos igreja, que fomos resgatados por Cristo e transformados, nós também temos que estar, e igreja quer dizer literalmente isso, chamados para fora, do lado de fora, pregando o evangelho de Cristo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um dos movimentos da igreja. É interessante isso. E nós precisamos entender.
Não é um prédio construído com cimento, não é um prédio construído com tijolo, com ferro, com madeira, mas um edifício construído, segundo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, com pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É isso que eu digo. É mais do que um templo. Em uma das analogias de igreja na Bíblia, diz que nós somos tijolinhos, né? E aqui está nos chamando de pedras vivas. Agora, são tijolinhos não feitos de barro, nem feitos de porcelana, ou sei lá do que é feito o tijolo, além de barro. Existem várias composições de cimento. Nós somos pedras vivas. A igreja é muito mais do que um edifício. Essa é a verdadeira casa que Deus habita. É por isso que eu insisto muito, a igreja ainda mantém o costume, né? Os irmãos ainda não conseguiram se livrar desse costume, de chegar aqui e dizer assim, que bom que nós estamos na casa de Deus. Claro que quando estamos todos reunidos, aqui se transforma a morada de Deus, né? Nesse momento Deus está conosco. Mas a casa de Deus não é o templo. A casa de Deus somos nós. Esse movimento que a igreja faz de cima para baixo demonstra que ela nasce nos céus. Ela foi gerada pelo amor de Jesus Cristo, Deus que encarnou entre nós. Ele desceu dos céus para poder nos restaurar. E a igreja, segundo o coração de Deus, ela pertence a Ele. A igreja não é da Convenção Batista Brasileira, a igreja não é do presbitério da igreja presbiteriana, não é da igreja católica, não. A igreja pertence a Jesus Cristo. Não é o pastor que manda na igreja, né? Não é a diretoria que manda na igreja, não é nenhum líder que manda. Quem manda na igreja é Jesus. Agora, nós entendemos que quando nos reunimos, as nossas decisões, quando buscamos em oração, quando buscamos lá nos céus, onde a igreja ela se originou, a direção, Deus nos dá a direção, porque senão nós seríamos caminhantes, errantes, né? Caminhantes sem destino. Claro que nós temos um norte que vem dos céus, mas quem manda na igreja não é pastor. Já me perguntaram por que eu sou batista. Eu sempre disse, olha, eu gosto de ser batista porque, na minha opinião, a igreja batista é uma que mais se aproxima da igreja neotestamentária. Eu penso assim. E um dos aspectos é esse. Tem igreja por aí que é comandada, né, com cetro, e aí uma pessoa, um grupo de pessoas acha que pode comandar a igreja. E quem sou eu para comandar a igreja? Não é minha. Eu não tenho esse poder. O que eu tenho que fazer é cumprir o meu papel, dirigir a igreja espiritualmente, mas não ordenar. Eu nunca vou chegar e mandar você fazer alguma coisa. Não tem sentido isso. Eu posso orientá-lo a fazer. Claro que em alguns momentos a gente tem que ser mais firme, né? Se a gente perceber que a igreja está, de alguma forma, pendendo, aí a gente tem que segurar um pouquinho. Mas, naturalmente, o que a gente faz é orientar, porque a igreja, segundo o coração de Deus, foi comprada por Cristo e custou um bom preço. É o que a gente lê lá em Coríntios 6:20, 1 Pedro 1:18. Ela não compactua com o erro e nem se compraz com a injustiça, pois ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus sobre a autoridade de homens, que ele ungiu e responsabilizou para cuidar dela. Aí é a diferença, né? Ela é cuidada, ela não é comandada por homens. Quem comanda é Deus. E os homens, então, trabalham nisso. A igreja, segundo o coração de Deus, também não é conhecida pelo nome. Hoje nós temos isso até por conta da questão civil, né, que nós falamos há pouco. Então nós temos que ter um registro da igreja. Nossa igreja é a primeira igreja batista em Medeiros Neto. Mas nós não podemos esquecer que antes de sermos a primeira igreja batista em Medeiros Neto,
Nós somos a Igreja de Cristo. Esse seria um nome bem adequado para nós. Ela também não pode ser identificada pelo número de membros. Uma coisa que é muito comum, eu sou pastor, e isso é muito comum. Quando a gente se encontra entre pastores, uma das primeiras perguntas que se faz é o seguinte: quantos membros tem sua igreja? Né? Todo mundo quer saber. Eu acho que, em certo sentido, do bom andamento, do crescimento da obra, mas uma igreja genuína, ela não se identifica pelo número de membros que tem. Não é pelo número de membros que tem. A igreja, segundo o coração de Deus, ela também prega a verdade. E pela verdade ela pode ser até perseguida, mas nunca abandona a cruz. Porque tem a convicção, e nós precisamos ter essa convicção, desse movimento que a igreja fez, de cima para baixo. Veio do coração de Deus alcançar o nosso coração e nos transformar. Segundo lugar, a igreja é um organismo vivo que se movimenta, ela se movimentou de cima para baixo, mas ela também se movimenta de baixo para cima. Olha que o primeiro movimento da igreja é de cima para baixo. Se Deus não tivesse estabelecido a igreja, nós não existiríamos. Poderíamos até ser uma religião qualquer, mas não a igreja, não a eclesia. E agora, quando ela se estabelece, a partir do momento que ela vem de cima para baixo, agora ela começa a se movimentar de baixo para cima. É o movimento da igreja em busca de Deus. Não para que nós sejamos transformados, porque Deus nos transforma apesar de nós, mas para que nós consolidemos aquilo que foi feito em nossa vida. Então, esse movimento agora, de baixo para cima, ele se consolida quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós adoramos. Esse é o movimento que a igreja faz, de baixo para cima. O foco é Deus. Você não ora para santo. Você não ora para ninguém vivo ou que seja morto. Você ora para Deus. Você não adora nenhum personagem que não seja Deus. Até porque qualquer outro ser, ele não tem a dignidade suficiente para receber a nossa adoração. Você não louva a outra pessoa que não seja Deus. E olha, quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo de música. Então quer dizer que só posso cantar música que louva a Deus. Não, não é isso. Quando você está no movimento de louvor a Deus, de louvor, você está louvando a Deus. Agora, a música em si é um instrumento cultural, né? Então, a gente pode, de repente, ouvir música que não seja literalmente louvor a Deus. Tem pessoas que preferem só ouvir e viver nesse contexto. Que bênção, é legal, mas a gente não pode desconsiderar que existe uma cultura. E a cultura, então, ela passa por crivos, é claro, né? A gente vê, por exemplo, a cultura que a gente viu, cultura entre aspas, recentemente, de levarem um homem lá para o MASP, lá em São Paulo, colocar o camarada nu no chão e colocar crianças para poder tocar aquele homem, dizendo que isso era cultura. Isso não é cultura, isso é satânico, isso é diabólico. Mas ninguém precisa falar para nós que isso não é cultura, porque nós sabemos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a entender isso. Agora, você vê um quadro bonito, por exemplo, de Leonardo da Vinci, ou quem quer que seja, você admira aquilo. Você acha bonito, isso é cultural. E não tem pecado nenhum em você em você observar e gostar de um quadro, de um pintor famoso, de uma obra de arte, isso não tem problema nenhum. Como também não tem problema nenhum você gostar de determinada música que seja constituída como uma obra-prima. Tem música que é obra-prima, tem música que deveria ser banida da terra, ela, né, com todos os seus desdobramentos. Tem música que você ouve que é um absurdo, mas tem músicas que você acha linda. E nós
sabemos disso. Agora, para adorar só a Deus, a igreja só adora a Deus. A igreja só se dobra a Deus. Aqui nós não temos nenhum tipo de imagem para você se ajoelhar e orar, porque nós adoramos somente a Deus. Aqui nós não fazemos intercessões a qualquer outro ser que não seja o nosso Criador. Esse é o movimento do organismo vivo que é a igreja, que se movimenta de baixo para cima. A reflexão, quando nós ouvimos, nós sabemos que ela vem de cima. E nós nos dirigimos a Deus para que Ele possa encher os nossos corações. Esse é o movimento que a igreja precisa fazer. E tem muita gente que não faz esse movimento, que não ora, que não lê a Bíblia, que não adora, né? Que não louva. E aí a gente tem que entender que esses movimentos, ou este movimento, ele deve ser feito durante o tempo todo, não é só na igreja, não é só no domingo. Eu preciso me movimentar, eu preciso exercer esse movimento, porque a igreja é um organismo vivo de baixo para cima, o tempo todo. Eu gosto de orar, às vezes, nos momentos mais improváveis, né? Às vezes eu, no meio da noite, eu acordo para ir ao banheiro, para tomar água, aproveito e faço uma oração. Não é aquela oração, vamos dizer assim, oficial, né? Aquela oração que o cara bota o joelho no chão, bota as mãozinhas juntas e Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Para mim, oração é bater papo com Deus. Eu não sei para você como é. Se você gosta de usar essa oração mais fundamentalista, glória a Deus. Deus recebe do mesmo jeito. Mas para mim, orar é bater papo com Deus. Porque Deus é meu Pai, Deus é meu amigo. Deus me deu essa condição de me aproximar a Ele através da graça de Jesus Cristo. Então eu falo com Ele. E às vezes a gente precisa entender que isso é importante. Ore a Deus quando você estiver dirigindo. Ore a Deus quando você estiver na caminhada. Eu acho que é uma boa pegada orar a Deus, falar com Deus na caminhada. Eu faço muito isso, sabe quando? Quando eu estou dirigindo. Aí eu bato papo com Deus. E aí, se alguém estivesse do meu lado, ou se estivesse filmando, ia dizer que eu sou louco. Porque aí, quando eu estou no volante sozinho, eu bato papo com Deus em voz alta. É assim que eu faço. Eu converso com Deus, eu bato papo com Deus, eu converso com Ele, eu falo com Ele dos meus sentimentos, das minhas dores, das minhas queixas, da minha alegria. Isso é legal, experimenta fazer isso um dia. Isso é importante. E é importante que você crie uma rotina de falar com Deus, uma rotina de adoração. Às vezes a gente adora a Deus, a gente acha que adorar a Deus é só no culto, quando está, né? Quando tem o Naran fazendo as suas performances aí, o Bruno jogando a baqueta para cima e batendo, né? As meninas cantando, mas não, a gente adora a Deus em outras formas também, com o nosso comportamento, com o negacionismo. E eu não vou dizer, não estou falando do negacionismo que é ligado à política, não. Eu digo negacionismo do pecado. Sabe quando o pecado bate na porta do seu coração? E não adianta você dizer que você não vive isso, que todo mundo vive isso. De vez em quando o pecado bate na porta do seu coração. Aí você tem que ser negacionista. Você tem que dizer não para o pecado. Não, porque eu pertenço a Jesus Cristo. A minha vida pertence a Jesus. Quando você faz isso, você está adorando a Deus. Você está nesse movimento, de baixo para cima. Você está demonstrando para Deus que Ele é mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa. Esse movimento precisa fazer parte de nós. Ler a Bíblia, ouvir uma mensagem. Hoje nós temos a facilidade de ligar um áudio, né, um vídeo. Inclusive eu tenho mandado o áudio todos os dias. Infelizmente, nem todas as pessoas da igreja ainda entraram no grupo. Eu gostaria que entrassem. Porque todos os dias a gente manda um áudio de 3 minutinhos. E eu vou mandar para o grupo da igreja só nos domingos, mas eu vou mandar para o grupo da igreja também. Então eu montei um grupo lá, quem quiser entra. A Eliane, se eu não me engano, entrou hoje, né, Eliane? Aí a gente acompanha aquele grupo, eu sei quem está, eu sei quem não está, eu sei quem ouve, eu sei quem não ouve, né, também. Ontem nós tivemos 154 pessoas que ouviram
a mensagem de ontem. A de hoje eu não vi ainda. E isso é legal. Quando você faz isso, você está nesse movimento de baixo para cima, ouvindo o que Deus tem, né? Então você está indo buscar em Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida. Eles adoravam a Deus. Se você olhar o texto de Atos capítulo 2, você vai ver aquele povo em adoração o tempo todo. Aliás, os evangélicos ou os crentes, a gente chama de evangélico, hoje virou um rótulo religioso, né? Então, evangélico é o cristão que não é católico. Mas não é isso não, nós somos evangélicos porque nós vivemos segundo o evangelho. É por isso que nós somos chamados de evangélico, e mesmo quem nos chama disso não faz ideia do que está falando. Tem gente que vê isso como pejorativo, né? Principalmente alguns que não são da nossa visão, vê isso como pejorativo. Mas não, nós somos evangélicos porque nós vivemos segundo o evangelho. Infelizmente, tem muita gente que coloca uma visão pejorativa em tudo. Você quer ver uma coisa que me deixa irritado e que é muito comum? É quando alguém chega para mim e fala: pastor, quando foi que você virou pastor? Eu acho isso a coisa mais absurda que alguém pode falar para um líder religioso. Eu não virei pastor. Eu fui constituído pastor por Deus. É uma questão de vocação. Então tem gente que fala: não, o fulano virou pastor. Não, ninguém vira pastor. Que é isso? É um termo pejorativo, é um termo pesado. Quando foi que você virou crente? É a mesma coisa, ninguém vira crente. Nós nos tornamos crentes pela graça de Deus. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é se tornar evangélico, se tornar cristão. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, porque ali ela continua sendo pecadora, mas ela está com a sua vida eterna garantida pela graça do Senhor. Os seus conceitos mudam, a sua visão muda e tudo se transforma, tudo fica diferente. Então nós precisamos lembrar que, como organismo vivo que somos, a igreja, nós precisamos nos movimentar de baixo para cima. Terceiro lugar, a igreja é um organismo vivo que se movimenta de fora para dentro. Olha que coisa interessante, ela se movimenta de cima para baixo, de baixo para cima e de fora para dentro. De fora para dentro como? Eu estou lendo um livro muito interessante de Napoleão Hill, e ele está falando a respeito, dentre outras coisas, ele falou, e eu achei muito interessante, a respeito de estabelecer um poder num ambiente coletivo. Nós somos um ambiente coletivo. E nós queremos que esse ambiente coletivo faça diferença na comunidade. É o objetivo da igreja, não é? Nós temos que fazer diferença na humanidade. Agora ele diz o seguinte, que nunca um ambiente coletivo vai alcançar o seu valor maior, o seu poder maior, se no pessoal as pessoas não buscarem esse poder para si mesmo. Então, antes de ser uma bênção no coletivo, eu preciso ser uma bênção em mim mesmo. Eu preciso trabalhar o meu interior. E esse é o movimento de fora para dentro. Quando nós chegamos na igreja, eu não sei você, eu cheguei sem noção do que era igreja. Eu vim numa vida de macumba, 16 anos no meio de macumba. Para mim, religião era levar galinha preta na encruzilhada, era pular muro de cemitério, era beber cachaça misturada com sangue, eram essas coisas. Então, quando eu cheguei na igreja, a minha noção de igreja era muito pequena. Para que eu pudesse aprender, eu tinha que deixar que a igreja se movimentasse de fora para dentro de mim. Esse é o momento que nós entendemos, e todos nós precisamos passar por esse processo, que nós não somos absolutamente nada com Deus, sem Deus. E que tudo aquilo que nós precisamos ser na igreja, nós temos que adquirir do Senhor. Ele nos dá. Os dons são dados por Deus. A nossa disposição, a nossa visão, que também é um dom, às vezes a gente tem visão. Tem gente que fala, poxa, o camarada é visionário, ele consegue enxergar longe. Isso é dom de Deus. Nem todo mundo é visionário. Então, essas coisas,
elas precisam vir de fora para dentro. O de fora que eu digo não é de fora dos nossos arraiais, é aqui dentro, porque aqui dentro de nós existe o movimento da igreja. A igreja se movimenta aqui, né? Nós somos a igreja e nós estamos em movimento. A figura do corpo mostra isso. O nosso corpo está sempre em movimento. Mesmo quando estamos dormindo, o nosso corpo está em movimento. Porque, por exemplo, se parar de bater o coração alguns minutos, já era, não tem mais corpo, né? Então, nós estamos sempre em movimento. Lá em casa, por exemplo, a Rai se movimenta muito. Cada roncada que eu dou, ela vira para o lado, né? E olha que são muitas, viu? A bichinha é valente nesse sentido. Mas, brincadeiras à parte, o corpo se movimenta. E nós precisamos, aproveitando esse movimento, deixar a igreja se movimentar de fora para dentro de nós. Eu tenho que crescer na igreja pessoalmente, irmãos. Tem crente que não cresce na igreja. Tem crente que às vezes fica anos e anos na igreja e continua com a síndrome de Gabriela. Todo mundo conhece a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A gente tem que parar com isso. O movimento da igreja é dinâmico. Esse negócio de, mas há 50 anos era outro contexto. Há 30 anos era outro contexto. Há 20 anos era outro contexto. Daqui 10 anos será outro contexto. A igreja é em movimento e eu tenho que estar pronto para poder deixar a igreja se movimentar para dentro de mim. Eu absorver até as mudanças, absorver os ajustes que vão ser feitos. Uai, pastor, mas a igreja ela tem ajustes para ser feito? A igreja, enquanto instituição divina, não. Mas no dia a dia, é claro que ela vai se movimentar. Ou os irmãos acham que nós estamos adorando aqui como os irmãos adoravam lá em Atos? Alguém acha isso? Não, nem de longe. Muito diferente. Ou alguém acha que nós estamos vivendo a nossa eclesiologia aqui como era vivida 30 anos atrás? Pergunta para o Fidelino se é a mesma coisa. Não é, mudou. E vai mudar ainda mais, irmãos. E é claro que nessas mudanças eu tenho que considerar os valores, eu tenho que considerar os princípios, porque a eclesiologia, por exemplo, a eclesiologia é a forma da igreja se movimentar, né? A questão da dinâmica do culto mudou muito. E ela pode continuar mudando, agora ela vai ter que mudar dentro de padrões. Existem padrões, existem princípios que não podem ser mudados, existem conceitos que precisam ser considerados. Agora que ela vai passar por mudanças, vai. Você quer ver uma coisa? Bateria. A bateria, eu não sei como era aqui, eu não sei se aqui foi assim, mas no começo da minha caminhada cristã, não era toda igreja que aceitava bateria, não. Não era, não. Eu fiz parte de uma igreja grande que a ministra de música dizia assim: o dia que a bateria entrar pela porta da frente, eu saio pela porta dos fundos. Uma igreja grande, uma igreja de mais de 1000 membros. E eu acho que eu já até falei, a guitarra, né? Aí o pessoal falava assim: não, mas a guitarra não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque não é de Deus, isso é instrumento que toca nos rocks, né? E o rock, o diabo é o pai do rock, eu não sei de onde tiraram isso, mas eles, né? O diabo é o pai do rock, a guitarra é do diabo. Aí teve um diácono, muito amigo meu, e ele falou para mim assim: eu posso provar. Eu falei: como é que você pode provar? Ele falou: pode olhar que tem até um chifrinho lá. E aí ele falava que a guitarra tinha um chifrinho. Um argumento falácio, não tem sentido, mas era usado. E para aqueles que ainda acham que a guitarra e bateria eram instrumentos que movimentavam o rock, eu quero lembrar que o piano era o instrumento que movimentava as orgias, né? Movimentavam as boates no passado. Aliás, nós temos música no nosso cantor cristão que não era evangélica, né? Que veio desse tempo para nós e que nós absorvemos. Então, nós precisamos deixar que a igreja se movimente para dentro de nós. E com bom senso, nós vamos saber o que é que nós vamos fazer. Tem que ter bom senso também. Não é de qualquer jeito. Pastor, eu estou pensando aqui que a partir de agora eu quero fazer assim. Não, aí é para isso que eu estou aqui. Falar, não, peraí, meu irmão, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vai com calma,
que vai dar tudo certo. E aí, então, a gente vai avaliar junto. E por último, então a igreja ela se movimenta de cima, e depois de baixo, e depois de fora, e agora? De dentro para fora, exatamente. Por último, é o organismo vivo que se movimenta de dentro para fora. E o Senhor acrescentava todo dia igrejas que iam sendo salvos. É esse movimento da igreja aquilo que nós buscamos para ver o crescimento numérico da igreja. E quando eu penso em crescimento numérico, não estou preocupado com o número de pessoas no hall de membros, mas com o número de pessoas que são alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Você entende isso, irmãos? E eu estava até falando com a Raia, eu estou muito satisfeito com a igreja. É um grupo pequeno ainda, mas ele vai crescer, de pessoas que estão ali todo dia. Ontem eu estava acompanhando a caminhada do pessoal aí sob o comando e a coordenação do Ítalo, e eu estava feliz de ver aquilo, né? Você vê pessoas sendo alcançadas. Nós temos visitantes aqui que foram alcançados nas ruas. E isso é bom. Não é que a gente quer ser a maior igreja de Medeiros Neto, mas nós queremos ser uma igreja que seja uma referência em Medeiros Neto, onde as pessoas possam vir, se sentir à vontade, onde as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E para que isso aconteça, a igreja tem que ter esse movimento, de dentro para fora, sair das quatro paredes. Tem gente que não quer isso. Tem muita igreja que não quer sair das quatro paredes. Eu fiz 3 seminários, na realidade. Eu fiz o seminário da Assembleia de Deus, fiz o seminário Batista e fiz o seminário da Igreja Luterana, né, que é a ESTE, Escola Superior de Teologia. E na Escola Superior de Teologia, e a ESTE é um seminário luterano. E eu, então, conheci algumas igrejas luteranas, igrejas pequenininhas, igrejas antigas, igrejas bem antigas, mas pequenininhas. E um dia eu conversei com um colega que era líder de uma igreja luterana, e eu falei, vem cá, vocês são pequenininhos, vocês não têm interesse de crescer, vocês fazem ações evangelísticas? Ele fala, não, para nós está bom assim. A gente quer viver assim. Eu já fui pastor de uma igreja que falava isso para mim, pastor, não vamos sair não, está bom do jeito que está. Mas eu não vejo assim, irmãos. Eu acredito que se a igreja não fizesse movimento de dentro para fora, ela deixou de ser igreja. Eu sempre digo, a igreja que não é missionária, ela deixou de ser igreja há muito tempo. E fazer missões não é só um movimento de missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais, não. Vamos parar com isso, irmãos. Tem gente que acha que missões é só isso, e missões não é só isso, não. Isso é parte das missões, porque nós não conseguimos estar em todas as partes do mundo. Não conseguimos estar em todas as partes do Brasil, não conseguimos estar em todas as partes da Bahia. Então, para isso, nós levantamos recurso para poder demonstrar o nosso apego, o nosso favor por esse tipo de ação, e por isso nós encaminhamos ofertas missionárias. Mas missões na igreja não é só isso, não. Se eu não contemplar missões locais, não adianta nada eu ficar mandando dinheiro lá para fora, irmãos. Aí eu estou tentando fazer o quê? Terceirizar missões? E missões não é algo que pode ser ou que deva ser terceirizado, de jeito nenhum. Missões é algo que eu tenho que levar a sério, né? E começa em casa. Primeiro em Jerusalém, para depois ir para Samaria, né? Para a Judéia, para os confins da terra, mas primeiro em casa. Se a gente não faz em casa, é ruim. E eu estou feliz justamente por causa disso, porque a igreja está fazendo em casa. A igreja está fazendo, começamos a ter esse movimento agora, desde quando eu cheguei. Eu não sei como era antes, né? Mas agora nós começamos a ter esse movimento, e nós queremos ampliar esse movimento. Agora eu vou entrar em campo nesse jogo, para poder ampliar esse movimento. Semana que vem nós já vamos ter estudos bíblicos preparados, aí vai ter outra equipe que vai fazer estudos bíblicos, vai ter, é como um exército, tem infantaria, a infantaria vai na frente, né? É aquele que vai na frente, ele vai desbravando. Depois atrás vem os outros grupos cumprindo seu papel. E nós queremos que a igreja cresça. Então, irmãos, para concluir a nossa fala, eu gostaria que nós tivéssemos isso em mente com muita clareza. O movimento da igreja
é um movimento dinâmico, é um movimento que não cessa e é um movimento importante para que a gente possa alcançar os objetivos de Deus. Então, o movimento da igreja, ela se movimenta desse jeito. Quem está comigo, diga amém. Então, nós vamos pegar juntos nessa caminhada e vamos seguir neste propósito. Naran, me ajuda aqui, Naran. Você é o cara do... É o carinha da guitarra. Fica de pé, por favor, irmãos. Queria dizer para você que 2022 vai ter que ser um ano diferente para nós. Nós vamos ter que fazer algumas coisas importantes nessa cidade, em nós mesmos. E em alguns momentos é igual um diamante quando vai ser lapidado. Diamante é uma pedra, eu não sei se alguém já viu um diamante como pedra bruta. É uma pedra bruta. Se você olhar no chão, se você não conhecer, é capaz até de você chutar para lá, né? Mas aquela pedra bruta, quando lapidada, e a lapidação são cortes, que ele, né? Então ele vai tomando cortes. Cada corte daquele ali significa que ele vai ficando mais valioso, né? Então ele vai tomando cortes. Imagine você agora como um diamante precioso. E você então é encontrado de forma bruta por Deus. E aí Deus começa a lapidar você. Para que você tenha quilates, né? Para que você tenha valor. Um corte desse muitas vezes vai doer, né? Porque ninguém vai conseguir passar por um processo que não seja doloroso nesse sentido. Na nossa vida cristã, quando a gente passa nesse processo do movimento da igreja de fora para dentro, a gente começa a perceber que tem muita coisa na nossa vida que a gente tem que abrir mão. E coisas que a gente gosta, coisas que a gente ama, coisas que vão nos fazer sentir dor até por perder. Mas é necessário. Eu quero que nesse ano de 2022, em nome de Jesus Cristo, irmãos, essa igreja possa assumir em plenitude todo esse movimento que ela precisa ter. Movimento de cima para baixo, graças a Deus nós já recebemos. Talvez alguém ainda não tenha se submetido a Deus nesse aspecto. O movimento de baixo para cima, buscando a Deus todos os dias, fazendo os ajustes. Eu estava conversando com César essa semana, ele estava falando que essa semana já vai começar, vai voltar ao trabalho, né, César? César estava afastado, ele é da prefeitura, mas vai voltar ao trabalho e a gente vai te ajudar para que você possa caminhar bem, viu? Então, esse é o movimento de fora para dentro, que vai doer às vezes, viu? Você vai olhar, vou ter que abrir mão de algumas coisas, mas vale a pena, porque é uma questão de custo-benefício. Você vai ter um ônus, mas esse ônus vai gerar um bônus. E aí você considera o que é mais importante, que eu estou perdendo ou que eu estou ganhando. Eu garanto para você, César, e garanto para qualquer um, aquilo que a gente ganha com Cristo é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa perder por amor a Ele. Nós precisamos saber disso. E essa igreja, ela vai voltar a ser aquilo que já foi, e nunca deixou de ser, mas de repente deu uma esfriadinha, uma igreja missionária. Mas não só para levantar oferta, para viver missões. As ofertas nós vamos continuar dando, mas nós vamos viver missões. Viver missões o ano inteiro. Esse ano nós íamos fazer um projeto, conversamos com o Ministério de Missões, mas infelizmente por conta de tudo que aconteceu de dezembro para cá, nós não conseguimos ainda esse ano fazer isso. Mas nós vamos ter um ano inteiro, né, Ua, para poder trabalhar isso e os irmãos entenderem que missões locais é tão importante quanto missões mundiais. Aquela compaixão que nós temos que ter em missões mundiais, que é o tema desse ano, precisa ter aqui também. E eu estou feliz, eu quero destacar isso. Feliz com o Ítalo e toda a sua equipe. E como eu começo a se movimentar para que outras pessoas se envolvam também, viu? Vocês que já fazem parte desse processo aí, para que outras pessoas se movimentem, a fim de que essa compaixão local
E compaixão não é só levar fogão, levar ventilador, levar colchão, não. É levar Cristo, a palavra de Deus, que transforma a vida do homem. E isso é mais importante que tudo. Amém?